Como vimos em cada uma das séries de Ben 10, o Ben adquiriu um novo Omnitrix em cada uma das séries que a história ia acontecendo, e por conta disso, ele foi tendo acesso a novas formas alienígenas, fazendo o mesmo ter que abandonar formas alienígenas antigas que ele estava acostumado a se transformar. Porém, em Omniverse, muitos dos alienígenas que o Ben se transformou nas séries passadas não tiveram destaque nessa série e alguns nem sequer apareceram, por conta do Omnitrix definitivo e das novas formas alienígenas que ele possui. E no vídeo de hoje eu destaco para vocês os aliens que o Ben parou de utilizar em Omniverse e o porquê do Ben ter perdido o interesse nesses alienígenas. Mas, antes de pro vídeo, já sabe, já clica no botão like se você não está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de novos aqui no canal. Então, sem mais assunto, sem demora, bora pro vídeo. Bom, antes de eu destacar para vocês esses alienígenas que o Ben parou de utilizar em Omniverse, vamos entender um pouco sobre o próprio Ben e o porquê dele perder o interesse em alguns alienígenas que ele tanto se transformava antes. Então, não é porque o próprio Ben perdeu o interesse de se transformar nesses alienígenas, e sim, ele foi forçado a fazer isso, pois em cada uma das séries de Ben 10, a história vai mudando com o tempo. O Ben Tennyson muda, o Omnitrix muda, os seus amigos mudam e também as ameaças. Como por exemplo, em Força Alienígena, após o Ben adquirir o Omnitrix recalibrado, novas ameaças aparecem, como por exemplo, os Soberanos, o Albedo, o Vilgax, os Incursianos e outras ameaças que aparecem durante a série de Força Alienígena, fazendo Ben ter que explorar um pouco mais desses novos alienígenas que ele acabou liberando com essa atualização do Omnitrix protótipo. E em Supremacia Alienígena não é diferente. Após ele obter o Super Omnitrix, aparecem ameaças mais perigosas ainda, como por exemplo a Mãe Riddle e o Diago. E em Omniverse é que as coisas ficam mais insanas, digamos assim, pois aparecem muitas ameaças e muitos inimigos que têm conhecimento do Ben, a forma que ele age e luta. Como por exemplo, temos o retorno do Albedo, a aparição do Kyber, a aparição do Maltuet, do Malware, do Ion, do Dr. Psicobo, dos Incursianos e por aí vai. E diante de todas essas ameaças, o Omnitrix vai liberando novas formas alienígenas e novos poderes para o Ben confrontar essas ameaças, fazendo assim o Ben se desapegar daqueles alienígenas que ele estava tão acostumado a se transformar. Como por exemplo naquela luta onde o Ben enfrentou o Albedo, onde ele acabou se transformando no Atômico pela primeira vez. E por ele não ter conhecimento do potencial máximo daquele alienígena, ele acabou chutando a Gwen, o Kevin e o Vomax para muito longe. Tanto que naquele episódio ele acaba destacando isso. Enfim, não é o Ben que perde o interesse nos alienígenas, e sim o Omnitrix que recomenda novos alienígenas para o Ben testar, e assim ele amadurecer no campo de batalha, conhecer aquilo que ele desconhece, como por exemplo novas formas alienígenas, e pensar mais rápido sobre o novo alienígena que ele adquiriu e os poderes que ele tem que explorar antes do inimigo atacar ele, fazendo o Ben evoluir e não ficar tão acostumado assim a alienígenas que ele gosta tanto, fazendo o mesmo evoluir. Mas tem alguns alienígenas muito úteis que o Ben utilizava nas séries anteriores que deveriam ter um destaque em Omniverse. O primeiro deles é o Arrajato. O Arrajato aparece na série de Força Alienígena e teve muito destaque nessa série, pois ele apareceu em muitos episódios tanto na série de Força Alienígena e em Supremacia Alienígena, pois ele é o alienígena mais rápido que o Ben possui no Omnitrix, tendo a capacidade de atravessar o hiperespaço em questão de segundos, e na Terra esse alienígena adquire a velocidade do som. Além de que esse alienígena consegue voar e consegue disparar laser dos seus olhos e da sua cauda, possibilitando esse alienígena a atacar de longa e a curta distância, se mostrando assim um alienígena muito útil para o Ben Tennyson. Mas em Omniverse, em nenhum momento o Ben cogitou em se transformar nesse alienígena, embora nas séries anteriores o Ben considerava esse alienígena muito útil para uma batalha, até mesmo utilizando ele para enfrentar o Vilgax. Mas o motivo que levou o Ben a perder interesse nesse alienígena foi que ele achou um substituto para esse alienígena, que é o Astrodátilo. O Astrodátilo possui uma aparência bem pré-histórica, bem semelhante à de um dinossauro. Nas suas costas ele possui algo muito semelhante a uma mochila, da onde ele solta suas asas e também usa o seu poder de voo. Ele também consegue disparar laser da sua boca e consegue criar chicotes de energia, além de ele possuir uma super força, pois a grande fraqueza do Arrajato está nas suas asas, pois como as asas do Arrajato é colado em todo o seu corpo e são muito grandes,
faz ele se tornar um alvo muito grande, enquanto o Artiodáctilo possui um corpo muito magro e consegue se mover muito rápido tanto no céu quanto na terra, e usar os seus poderes de energia para confrontar os inimigos. Mas mesmo o Rajrato não aparecendo em Omniverse, a gente tem um design criado pelos próprios autores de Ben 10 de como seria o Rajrato se o Ben se transformasse nele em Omniverse, como vocês podem estar vendo aí. Outro alienígena que não apareceu em Omniverse é o Acelerado. O Acelerado é nos apresentado na série de Supremacia Alienígena, e o principal poder desse alienígena é a super velocidade, muito semelhante à do XLR8. Mas a grande diferença que vocês devem saber entre esses dois alienígenas é que o Acelerado não consegue parar por conta própria. Ele tem que ir diminuindo a sua velocidade, enquanto o XLR8 se move de um local para o outro, consegue desviar das coisas e também consegue parar no exato instante que ele quiser, diferentemente do Acelerado. Ou seja, entre esses dois alienígenas, o XLR8 se mostra mais útil do que o Acelerado. E esse possivelmente pode ter sido o motivo que levou Ben a não utilizar esse alienígena na série de Omniverse. Pois imagina aí a gente colocar o Acelerado na mesma situação do XLR8 no episódio intitulado Loja 23, para desarmar a bomba do braço do Ben 23 e levar até o C6 da dimensão 23. O Acelerado não iria conseguir parar por conta própria, e possivelmente ele teria que atravessar o prédio e deixar a bomba para trás, e diminuir sua velocidade aos poucos. Mas ainda nesse episódio Loja 23, é citado o nome do Acelerado e aparece ele no holograma do Omnitrix do Ben Tennyson quando ele estava escolhendo um alienígena, antes de sair da loja na dimensão 23. Mas mesmo Ben nunca se transformando nesse alienígena, temos um design oficial dos autores de Ben 10 de como seria ele em Omniverse. O que me chamou a atenção é que ele possui os óculos bem semelhante a do Bullfrog e uma roupa de atleta, digamos assim, agora, muito diferente do seu design na série de Supremacia Alienígena. Agora falando de um alienígena que apareceu em Omniverse, mas não teve tanto destaque assim, aparecendo apenas em 2 episódios em Omniverse, é o Besouro. O Besouro é nos apresentado pela primeira vez na série de Supremacia Alienígena. O seu design não lembra muito o que o seu nome passa, Besouro. Aparenta mais ser uma armadura na série de Supremacia Alienígena. Mas em Omniverse os autores de Ben 10 deixaram ele muito parecido com um besouro, assim como seu nome. A principal habilidade desse alienígena é comer qualquer coisa à sua volta e logo em seguida, através do seu chifre, aquilo que ele comeu e digeriu vai ser transformado em energia e ele consegue disparar um ataque de energia através do seu chifre. A grande vantagem da habilidade desse alienígena é que o Ben tem mais precisão, digamos assim, por conta do chifre desse alienígena. Mas o que levou o Ben a perder o interesse de se transformar nesse alienígena foi a transformação do glutão. Eu acho que vocês já deveriam esperar isso muito bem. A grande vantagem do Ben utilizar o glutão é que o glutão come qualquer coisa no mesmo instante, digere rapidamente e logo em seguida ele dispara uma bola de plasma explosiva daquilo que ele comeu. Dependendo das coisas que ele coma, ele consegue disparar uma bola de plasma explosiva ou liberar toda a energia do seu estômago, como vimos ele fazendo com a subenergia lá na série clássica. Já o besouro, ele leva um certo tempo, digamos assim, para usar o seu poder, pois antes de tudo ele precisa de um tempo para mastigar o objeto que ele quer transformar em energia dentro do seu corpo, pegando assim um certo tempo e dando a brecha para o inimigo atacar esse alienígena. Então o motivo que levou Ben a não se transformar mais nesse alienígena foi que o glutão se mostra mais útil do que esse alienígena, possivelmente. Agora, falando de um alienígena que não apareceu em Omniverse, é o Shan Alien. O Shan Alien é apresentado pela primeira vez na série de Supremacia Alienígena, após o Ben derrotar um da espécie e conseguir o código genético desse alienígena, obtendo assim a transformação dele. A principal habilidade desse alienígena é da camuflagem, muito semelhante a um camaleão, pois ele se adapta às cores do cenário e consegue assim invadir qualquer lugar. Muitos confundem a habilidade dele com a habilidade da invisibilidade, assim como a do friagem e do fantasmático. Mas não, é apenas uma camuflagem. E destacando uma curiosidade, um dos autores de Ben 10, o Derek, tinha planos de fazer esse alienígena aparecer em Omniverse, no episódio intitulado O Universo contra Tennyson, onde Ben utilizaria a transformação desse alienígena para espionar o advogado galvaniano que protegeria ele naquele momento. Mas essa cena foi rejeitada porque houve uma mudança no roteiro com relação a esse episódio. Mas ainda assim a gente tem um design oficial de como seria esse alienígena na série de Omniverse. E bom, destacando o porquê do Ben ter perdido o interesse nesse alienígena é que a habilidade dele não se mostra muito útil, pois em Omniverse o Ben conta com a transformação do fantasmático.
que consegue ficar totalmente invisível, atravessar a matéria e ainda assim ninguém consegue perceber a presença desse alienígena, pois o Shan Alien pode ser percebido pela transformação do besta e pelas anoditas. Então, comparando essas duas transformações, a mais útil para o Bam é a do Fantasmático, que ele passa a utilizar em Omniverse após a parte Full-Blau ser retirada com o Omnitrix definitivo. Agora, falando de um alienígena que teve pouco destaque em Omniverse, é o Estrela Polar. O Estrela Polar é apresentado pela primeira vez na série de Força Alienígena e também aparece na série de Supremacia Alienígena. A sua principal habilidade é do magnetismo. Ele consegue manipular o metal e atrair para si. Em Omniverse, ele tem 3 aparições. Inicialmente lá no primeiro episódio, onde ele faz uma breve aparição. Depois ele faz uma aparição no episódio intitulado De Volta à Eternidade, onde o Bam utiliza ele para lutar contra os Cavaleiros Eternos. E logo em seguida, ele faz uma breve aparição no último episódio da série, lá naquele momento das transformações alienígenas, quando Bam está segurando o Big Bang, mostrando assim que esse alienígena não teve tanto destaque assim em Omniverse. E possivelmente o Bam perdeu o interesse nessa transformação alienígena por conta da transformação do Gravataque, que consegue manipular a gravidade, sendo até mais útil, digamos assim, que o Estrela Polar, pois o Estrela Polar só vai manipular tudo aquilo que seja de metal. Então, entre essas duas transformações, a que foi mais útil para o Bam e ele substituiu pela transformação do Estrela Polar é a transformação do Gravataque. Agora, falando de outro alienígena que teve pouco destaque em Omniverse, é o Blitzwolf. O Blitzwolf é nos apresentado pela primeira vez lá na série clássica, naquele episódio onde o Bam acaba enfrentando o Yanodushi e após ser atacado por ele, adquiriu o código genético daquela transformação. Mas ele apareceu muito pouco na série clássica. Em Omniverse, quando ele retorna, ele aparece também muito pouco, apenas para destacar que o Bam tem a transformação alienígena e também para fazer a Kai se interessar pelo Bam nessa forma, porque a Kai demonstra afeto pelo Bam só quando ele está transformado em Blitzwolf. E bom, a principal habilidade desse alienígena é o uivado sônico, onde ele consegue disparar uma onda sonora do seu uivo muito forte. Mas eu acredito que o Bam perdeu o interesse nessa transformação alienígena devido que ele possui o Eco-Eco. O Eco-Eco consegue liberar ondas sonoras muito mais poderosas e mais potentes por conta dos seus clones que do Blitzwolf. E possivelmente foi por conta disso que o Bam não se transformou nele na série de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, pois ele já contava com o Eco-Eco. E por fim, outro alienígena que teve pouco destaque em Omniverse é o Insectoid. O Insectoid é nos apresentado pela primeira vez na série clássica de Ben 10 e ele marca presença tanto na série de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, sendo um dos alienígenas favoritos do Bam, devido que foi um dos primeiros que o Bam utilizou e também porque ele gostava de provocar a Gwen. Mas em Omniverse, esse alienígena sempre que aparecia era para perder por seu predador natural, quando o Bam estava enfrentando o Kyber. Pois esse alienígena não teve tanto destaque assim num combate físico ou algo do tipo pelo Bam original. A gente até viu o Bam 23 utilizando a transformação desse alienígena, mas quando a gente fala do Bam original, ele pouco utilizou essa forma alienígena. E eu acredito que o Bam perdeu o interesse no Insectoid por conta da transformação do Scarápula, que consegue criar também uma bola de plasma. Mas diferente do Insectoid, que tem que disparar toda hora, pequenas quantidades, o Scarápula pega tudo que foi destruído à sua volta, pedaços de prédio, lixo e tudo mais que estiver no seu caminho e acaba indo para essa bola de plasma dele, ficando cada vez maior e tendo um poder de destruição cada vez mais elevado com tudo aquilo que o Bam vai pegando diante do caminho. Ou seja, possivelmente o Bam perdeu o interesse no Insectoid devido à transformação do Scarápula. Enfim, esses são os alienígenas que o Bam parou de utilizar em Omniverse e os alienígenas que o Bam deu pouco destaque para eles em Omniverse. E é como eu disse para vocês, não é que o Bam tenha perdido o interesse nessas transformações alienígenas, mas graças ao seu novo Omnitrix, agora ele tem que explorar um pouco mais dessas transformações alienígenas, ver os poderes desses alienígenas e também desapegar desses alienígenas que ele está tão acostumado a se transformar, para elevar o seu conhecimento em batalha e também para ele se aprimorar diante a novos inimigos. E também eu acredito que seja uma forma de preparação para o Bam quando ele estiver no campo de batalha e ser transformado num alienígena errado. Mas ainda assim, alienígenas como Estrela Polar, Arraia-Jato, Blitzwolf, eu acredito que deveriam ter um destaque a mais na série de Omniverse.
pois esses alienígenas foram muito utilizados pelo Ben nas séries anteriores, como eu destaquei o Arra-Jato e o Estrela Polar, e o Blitzwolfer pouco apareceu. Poderia ter dado um destaque a mais para esse alienígena, mostrar um pouco mais das vantagens de utilizar esse alienígena ou algo do tipo. Mas esse alienígena, desde a série clássica que não havia aparecido, ainda assim em Omniverse, foi muito desvalorizado, tendo uma presença muito vaga. Enfim, graças ao Omnitrix definitivo, o Ben tem que utilizar as novas formas que ele adquiriu em Omniverse para se aprimorar no campo de batalha. Mas enfim, galera, chegando ao fim mais vídeo do canal, deixa um comentário aí. Vocês tinham percebido que esses alienígenas tiveram pouco destaque em Omniverse? Realmente um insectoide? Pois analisando todos os episódios e pesquisando um pouco mais dos episódios que o insectoide aparece, eu me surpreendi por ter sido um alienígena que apareceu muito pouco, apenas, digamos assim, para provar o poder do Kyber e do Nimitix, pois sempre que o Ben se transformava no insectoide, era sempre quando ele estava na frente do Kyber e do predador natural do insectoide. Tirando assim, digamos assim, todo o destaque que o alienígena teve nas séries anteriores e o carinho que o Ben tinha por esse alienígena. Enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês, se vocês tinham percebido isso e também do que vocês acham do Ben ter trocado essas transformações alienígenas para outros alienígenas que ele adquiriu em Omniverse, fazendo assim esses alienígenas não terem mais destaque e também de certa forma o Ben não demonstrar tanto interesse assim em se transformar neles, já que ele tem alienígenas melhores para substituir esses alienígenas. Enfim, deixa um comentário aí. Mas enfim, galera, chegando ao fim mais aqui do canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.